...1987 apresentou ao mundo um dos mais icônicos personagens da história da ficção científica e de todo o cinema. Robocop é uma obra-prima sobre o transhumanismo, gentrificação, megacorporativismo, o papel da polícia na sociedade e principalmente sobre o que é importante para nos tornar verdadeiramente humanos. 3 anos depois, tivemos Robocop 2, menos profundo que o seu antecessor e com os seus erros, mas também com muitos acertos, que ajudaram a cimentar o Robocop como um titã da ficção científica e é, no fim das contas, um filme extremamente divertido. E então tivemos Robocop 3, o filme que fez com que o personagem não tivesse presença no cinema por mais de 20 anos, que ajudou a acelerar ainda mais a falência da Orion e possivelmente o filme que enlouqueceu Frank Miller. It can't be that bad. Honey, can you hear me? Are you there? Considerado como um grande desastre por muitos fãs, Robocop 3 foi um grande equívoco da Orion e por muitos é tido como o ponto mais baixo do personagem em toda a sua história, o que não é bem verdade. His big metal ass. Boas-vindas ao Central Pandora, eu sou o Matheus e hoje vamos voltar para Detroit, mas dessa vez com uma visão um pouco diferente, para falar do grande fracasso que foi o Robocop 3, por que ele foi um grande fracasso, mas também para falar dos seus surpreendentes acertos. Sim, acertos. Robocop 2 não teve o mesmo sucesso de público e também de crítica que o primeiro filme, com muitos criticando a violência exagerada e menos significante para a trama. No entanto, ele foi até que bem na bilheteria, afinal, o personagem ainda era um dos maiores nomes da cultura pop naquela época, mas ele não foi bem o suficiente pelos padrões que a Orion precisava. Logo depois do lançamento de Robocop 2, a produtora entrou em um período bem difícil, e ela precisava de todo o dinheiro que ela pudesse conseguir com bilheteria. Com isso, toda a pré-produção foi totalmente apressada. O filme estava sendo produzido quando Robocop 2 ainda não tinha entrado em cartaz nos cinemas. Então, mesmo ele tendo um orçamento maior do que os seus antecessores, ele foi feito com o dobro de pressa. E como é de se imaginar, essa pressa não ajudou nem um pouco. Mas ainda assim, esse não é o principal problema de Robocop 3. Lembra que no segundo filme foi mostrado que tentar deixar o Robocop com uma personalidade mais ligada com o público infantil e que apelasse para toda a família, deixaria ele ineficiente e eventualmente o tornaria uma piada? This isn't very nice. Bom, tentando apelar o máximo possível para o público amplo, com a crítica afirmando que o segundo filme tinha sido pesado demais, e com o sucesso de Robocop com as crianças que já era bem evidente, a produção decidiu tornar o filme PG-13 e claramente focar em um público muito mais infantil, incluindo uma protagonista criança e uma versão muito mais limpa de todas as cenas de ação. E apesar de terem odiado o que fizeram com o roteiro dele para Robocop 2, Frank Miller decidiu dar mais uma chance para Orion e voltou para escrever Robocop 3. Tudo para ter o seu roteiro novamente alterado e praticamente descartado, o que deixou ele bastante frustrado. Foi justamente por causa da experiência com Robocop 3 que Frank Miller se afastou de Hollywood e demorou anos para dar uma chance para uma adaptação cinematográfica das suas obras. Dessa vez quem ficou por trás das câmeras foi o diretor Fred Decker, que também reescreveu os roteiros de Frank Miller. Aliás, ele reescreveu tanto que ele é praticamente o verdadeiro roteirista do terceiro filme. E Decker foi uma escolha terrível, tendo produzido filmes que tematicamente não tinham semelhança nenhuma com a franquia. No fim, o filme acabou usando grande parte do que foi removido do roteiro original de Robocop 2, escrito por Miller, e praticamente desconsiderou tudo de novo que o autor tinha escrito para o terceiro. Apenas algumas partes do novo roteiro escrito foram usadas no filme, incluindo um robô ninja e o Robocop voador. Robocop 3 não é simplesmente ruim, ele comete um erro gravíssimo que qualquer obra sobre o Robocop pode cometer: ser entediante, com Murphy ficando o segundo e partes do terceiro ato completamente parado ou simplesmente sem aparecer. Where the hell is Robocop?
Um dos principais pontos negativos de Robocop 3 é que, apesar de ele concluir uma história que teve toda a sua antecipação construída desde o segundo filme, ele não parece uma sequência verdadeira, não só por causa do roteiro fraco, mas também por causa do elenco, que perdeu alguns dos seus principais nomes. Algumas das diferenças mais notáveis são a mudança do CEO da OCP e principalmente a falta de Peter Weller. Weller estava ocupado com as gravações de Mistérios e Paixões, um excelente filme desconhecido de Cronenberg, por isso ele não pôde voltar para fazer o papel de Murphy. Mas honestamente, o substituto de Weller, Robert Burke, fez um excelente trabalho sendo o policial do futuro, um trabalho que é muito mais difícil do que parece. Em Robocop 2, a roupa foi toda reconstruída para ser muito mais móvel e confortável para o Peter Weller, mas por causa da produção acelerada e apressada, eles não tiveram tempo de criar uma outra ou modificar muita coisa além de alguns detalhes e a cor para o último filme da trilogia. O problema é que Burke tinha um físico maior do que o de Weller, e ele era grande demais para caber dentro da roupa. De acordo com Burke, isso fez com que atuar dentro da armadura fosse agoniante, como uma câmara de tortura, como atuar com alguém sentado nos seus ombros. It looks like you just made friends with a Mack truck. Isso explica porque muitas vezes ele anda com os braços quase abertos, por causa da dor de não caber na armadura. Ainda assim, ele fez o melhor que pôde e se esforçou para se expressar e se movimentar da forma mais convincente possível, fazendo o mesmo treinamento de movimento que Weller para entregar os movimentos robóticos. Depois de Weller, ele é sem dúvida o melhor Murphy, superando com facilidade as versões para TV de Richard Eden e Paige Fletcher e até mesmo a de Joel Kinnaman no remake. Curiosamente, apesar de não ter ido para o produto final, parte do roteiro de Decker explicava essa mudança de atores, argumentando que depois do personagem ser incendiado, os danos na pele que cobre o esqueleto metálico seriam irreparáveis, e então ele ganharia um novo rosto, o que seria muito interessante de ser explorado, afinal, responderia uma dúvida que muita gente tem sobre atirar na boca do Robocop. Shoot him in the mouth, Splatterbrain. Cyborg eats bullets, Josh! Burke merece muito reconhecimento pelo que ele conseguiu fazer com o personagem, tanto com quanto sem o capacete. Are they gone? I'm still scanning 3. Make that 2. Ele é um dos pontos altos do filme, talvez o ponto mais alto do filme. Infelizmente, todo esse esforço estava em uma obra fadada a dar errado. Entre os grandes erros do filme, temos o papel da OCP, que deveria ser a grande antagonista dessa saga, mas acaba abrindo espaço para os Rehabs, a força militar privada que está expulsando os moradores dos bairros pobres para a criação de Delta City. O verdadeiro antagonista é o comandante dos Rehabs, Paul McDaggett, que não é nem um pouco carismático como Bodker ou Dick Jones, ou ameaçador como Roboken. Ele é apenas muito britânico. Outro aspecto introduzido em Robocop 3 é a Kanemitsu, reflexo da visão que o mercado ocidental tinha do Japão e do seu poder financeiro e corporativo na época, o que deixa esse filme mais datado do que os anteriores, mas é uma ideia sólida que poderia dar em algum comentário interessante sobre o cenário econômico daquela década, mas acaba não servindo de nada. Aliás, a Kanemitsu nem ao mesmo sofre as consequências das suas ações no final do filme, quase como se tivessem esquecido que a empresa era uma das vilãs. Outra representação da superioridade tecnológica do Japão é o agora infame Otomo, que representa o melhor da tecnologia japonesa, refinada e altamente avançada, capaz de criar um robô idêntico a um ser humano, sutil e preciso, totalmente o oposto da visão industrializada e ultramilitarizada dos norte-americanos. Apesar da ideia de um robô ninja poder assustar alguns, Otomo é uma ideia excelente, mas por causa do roteiro e principalmente da produção apressada, eles não tiveram tempo para desenvolver essa ideia de forma significante. Otomo poderia ser um ótimo oponente para Robocop, mas com a falta de tempo e até um coreógrafo para as lutas, e Burke não tendo liberdade dentro da roupa, o combate entre os dois lados se resume a Otomo pula, Robocop cai no chão. Otomo pula, Robocop cai no chão. E claro, o inesquecível momento em que Otomo pula e Robocop cai no chão.
sem contar alguns efeitos práticos terríveis, principalmente na luta final entre dois Otomo e Robocop. A falta de tempo fez com que as equipes de efeito prático não tivessem tempo ou material suficiente para ensaiar ou repetir cenas que tinham dado errado, e isso causa problemas bem visíveis. Outra parte indefensável é com certeza o destino de Lewis, que tinha tudo para ser o ponto alto da personagem em uma cena poderosa, mas é estragada por um detalhe. Lewis se sacrificar para proteger inocentes, pessoas que estavam perdendo suas casas, é uma causa nobre e um fim totalmente justificável para a personagem, que até o momento sempre foi uma das protagonistas da história. A cena do Robocop carregando ela dentro da igreja e as suas últimas palavras são de uma direção de arte e fotografia incríveis. É uma cena que rivaliza até os momentos emocionais do primeiro filme. O problema é que a morte da Lewis é totalmente desnecessária. A policial, que se mostrou bem inteligente nos outros filmes, tenta enfrentar um esquadrão dos Rehabs de peito aberto junto com o Robocop, mas ela literalmente fica na frente de Murphy e é alvejada antes de conseguir fazer qualquer coisa. If you want to get in there, you're gonna have to shoot through us. I don't have a huge problem with that. É um momento de burrice injustificável, já que ela poderia, talvez, se proteger atrás de alguma coisa, como um tanque de guerra humanoide feito de titânio que está só a 1 metro de distância, exatamente como ela fez em Robocop 2. Apesar de ser importante e o simbolismo do filme fazer o seu melhor para tentar elevar a significância desse sacrifício com um momento verdadeiramente marcante, no final esse detalhe acaba sendo mais frustrante do que inspirador. Todos esses defeitos ficam ainda mais difíceis de aguentar por causa de toda a atmosfera infantil e uma versão praticamente cartunesca do Robocop para tentar agradar um público mais jovem e atingir uma classificação muito mais ampla. Robocop 3 is rated PG-13, broadening its already huge audience appeal. Esses momentos são totalmente opostos à atmosfera que fez os 2 primeiros filmes funcionarem. É muito fácil entender a grande decepção que foi Robocop 3. O filme foi um fracasso de bilheteria e crítica, o que para desespero da Orion não ajudou em nada em desacelerar o processo de falência. Não existe muita defesa para ele, a não ser pelo fato de que ele é o único filme da franquia com um personagem que realmente faz perguntas importantes. Sorry, you got a RoboCop, you got an alien cop, huh? You got a ghost cop? Leon, I told you I don't have time. You got a vampire cop? Sempre depois de massacrado e atacado, Murphy tende a voltar no ato final e surpreender seus adversários. Será que da mesma forma a gente consegue voltar aqui no final e provar que Robocop 3 é na verdade um bom filme? Não. Infelizmente, ele é um filme que errou em praticamente tudo que ele podia errar. Mas toda arte tem valor, até mesmo o Robocop 3. E enquanto o filme poderia ter sido 1000 vezes melhor, ele tem momentos que o tornam mais do que algo a ser completamente desprezado. Para início de conversa, o começo do filme tem um tom bem sombrio, após mostrar a propaganda da maravilhosa Delta City, escancarando qual é o preço real dessa cidade do futuro. Temos as forças privadas da OCP destruindo casas, separando famílias e retirando centenas de pessoas de seus lares. Não é mostrado, mas fica implícito que muitos são até mesmo executados. Esse é o único dos 3 filmes que mostra o quanto a construção de Delta City realmente é marcada por destruição e caos disfarçados na propaganda da gentrificação, o que foi apenas mencionado ou ficou implícito nos 2 primeiros. Já que a cidade ainda estava nos planos da OCP, os Rehabs como conceito são uma ideia muito interessante e curiosamente ajudam na construção do mundo expandido de Robocop, com eles sendo veteranos da Guerra da Amazônia. E ainda falando sobre os Rehabs, outro ótimo momento está na propaganda seguindo um estilo de paródia que os outros filmes também fizeram, dessa vez mostrando como a opinião pública sobre diferentes temas é moldada desde crianças. Sem contar que o filme tem um dos melhores momentos de toda a franquia, exatamente, quando os policiais de Detroit, quando ordenados a expulsar as pessoas de suas casas para a construção de Delta City, finalmente decidem ir contra a mega corporação. Driving people out of their homes is no work for a cop. É um momento que exalta temas que foram propostos desde o primeiro filme, mostrando o verdadeiro trabalho de um policial e o que significa fazer parte dessa instituição.
Até mesmo a continuação disso é um grande momento, quando os policiais se unem à resistência de Cadillac Heights, que até o momento era considerado um grupo de terroristas, para proteger o bairro dos planos da megacorporação. It's time to show how real cops kick ass. E uma opinião um pouco controversa. Robocop ter uma relação fraternal com uma criança não é uma má ideia. You gone war wacky? Eu sei, essa é uma das piores partes do Robocop 3, mas não porque a ideia é ruim, mas sim porque ela foi mal executada. Podemos até lembrar do Robocop como uma máquina de destruição, mas essa é apenas a camada mais rasa do personagem. Sim, ele é um super policial de titânio, quando está sob a programação da OCP, mas a jornada do personagem é justamente contra essa programação. Murphy, na verdade, é um homem desesperado para reconquistar a sua humanidade e principalmente a sua família, que ele perdeu primeiro quando morreu e depois quando foi obrigado a negar sua mulher e seu filho quando forçado pela companhia. Murphy não se sente completo sem a humanidade que a sua família representa. Então, mais do que o fim da OCP, o verdadeiro final feliz para Robocop é se reconectar com algo que ele possa cuidar como sendo sua família, como sendo sua filha. Tematicamente, essa é a melhor decisão para se tomar em relação ao Robocop, e é o jeito mais lógico de acabar com toda a saga do personagem, que entre tiros e explosões sofre muito mais pela falta da sua antiga vida. Esse é o tema principal dos dois primeiros filmes, é o caminho que eles seguem desde a origem do personagem lá em 1987. Esse poderia ter sido um final perfeito para toda a saga. Poderia. O problema é que é tudo muito mal feito. Uma máquina ganhando humanidade e se apegando a uma criança é uma ideia que pode funcionar muito bem se for feita de forma competente. Esse é o tema principal de um dos melhores filmes de ação de todos os tempos. Mesmo com toda a crítica, que é bastante justa, eu acredito que o filme foi capaz de cumprir um dos seus objetivos: aumentar a popularidade do personagem entre crianças. Muitos de nós, que agora veem o quanto ele é falho e admiram o original ou se divertem com a sequência, provavelmente ficaram anos com o Robocop voador em suas mentes. Eu não estou aqui para dizer que Robocop 3 é um filme incompreendido ou que ele não foi entendido pelo público da época. Ele é um filme ruim e em muitos pontos é simplesmente incompetente, mas ele com certeza ajudou muitas crianças dos anos 90 a se tornarem fã do policial do futuro. E mesmo que ele deixe um gosto amargo na boca dos fãs, muitos ainda devem lembrar de várias de suas cenas até hoje. E da mesma forma que eu questionei em Robocop 2, vale a pena perguntar sobre o terceiro filme. Será que as ideias originais de Frank Miller teriam salvado o Robocop 3? Enquanto tem ideias bem legais, como o Robocop vivendo como um vigilante em Cadillac Heights e ajudando os moradores a enfrentar a polícia de Detroit, que nessa versão foi totalmente substituída pelos veteranos da Guerra da Amazônia, ou então o fato de um ED-209 hackeado realmente servir para alguma coisa útil, existem ideias tão ruins quanto as que foram colocadas no filme, algumas até piores, como o Robocop se apaixonar perdidamente pela hacker Marie Lacasse, que após morrer se torna uma poderosa inteligência artificial que ajuda Murphy antes de reconstruir seu corpo e se tornar uma androide, ou então Miller reaproveitar a Dra. Fax do segundo filme, mas apenas em nome, já que ele simplesmente reescreveu a personagem da Dra. Love do seu roteiro de Robocop 2, ou então o fato dessa versão da Fax assumir o poder da OCP logo antes de se apaixonar perdidamente por Otomo. Lewis morre de forma ainda menos inspiradora nessa versão, sendo assassinado entre as histórias de Robocop 2 e 3, aparecendo apenas em um flashback e um ataque sem motivo aparente. E ao destruir Otomo, Robocop explode Cadillac Heights no final. Obrigado, Robocop. É difícil saber o quanto do roteiro original foi adaptado para quadrinhos, já que a história publicada claramente acrescentou bastante coisa depois do lançamento do longa, incluindo uma resposta direta a quanto os fãs odiaram a personagem da Nico. Com a produção apressada entre os filmes, o roteiro claramente também foi corrido. Não é à toa que Miller teve que recontar a história de uma personagem que ele já tinha escrito no segundo filme para poder ter algo que se assemelhe a um antagonista. Robocop 3 foi um projeto que estava no momento errado, cercado de decisões erradas, e foi um grande desastre, até mesmo para quem estava com poucas expectativas sobre ele. Mas talvez ele tenha sido importante para ajudar o legado do personagem a se manter vivo por mais uma geração. Mesmo que de forma infame, mas talvez ver o policial do futuro voando por cima da cidade tenha ajudado o Robocop a ficar na mente de muitos até hoje. O que com certeza é um mérito que muitos outros filmes da época não têm, incluindo as tentativas de adaptar o personagem para a TV.
E mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui comigo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e não deixe de continuar acompanhando o Central Pandora para receber entretenimento de todas as galáxias. Continuaremos por aqui, explorando os muitos universos da ficção científica, e a gente se vê no próximo vídeo.